Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Hoje nós vamos falar a respeito do artigo de opinião. Vamos observar? Ler e analisar artigos de opinião, também vamos focalizar nas condições de produção do texto, vamos levantar dados e informações sobre as questões polêmicas, argumentos e diferentes posicionamentos. Nós já sabemos que a escola é muito importante. Na sua opinião, no futuro, como você vai usar o que está aprendendo na escola? Você já pensou sobre isso? Para que você aprende o que você aprende na escola? Onde você vai usar todos esses conhecimentos que você vem adquirindo aqui na escola? Nós vamos ler agora uma pessoa que tem aí uma formação acadêmica, que estuda a respeito do assunto e ele está dando a opinião dele a respeito da escola. Vamos ler? Futuro da Educação, por Emerson Santos, texto publicado dia 25/5/2017. Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa, para chegar bem ao destino final, é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação do mundo. Aprender deve ser o ponto de partida de qualquer pessoa que busca a realização e sucesso numa sociedade cada vez mais exigente e dinâmica. O desafio atual é garantir que o processo de aprendizagem seja mais efetivo, até porque educar não significa apenas transmitir conhecimento. Escola e professores devem servir como um guia norteador que leva o aluno ao aprimoramento das suas capacidades intelectuais, sociais e políticas, promovendo assim o desenvolvimento humano. E a evolução da educação deve seguir o princípio de que o aprendizado é construído a partir da realidade do aluno. A interação valoriza a bagagem que cada indivíduo traz para o seu cotidiano e, a partir da percepção da realidade que ele já possui, estimula a busca do conhecimento. Emerson Santos é diretor-geral de um grupo educacional brasileiro. Nesse caso, pessoal, qual é a opinião desse autor nesse trecho? Ele está dizendo ali que a educação precisa fazer sentido para o aluno. Ela precisa vir de encontro àquilo que o aluno quer aprender, aquilo que é a realidade dele, e ir aproveitando as coisas que ele já sabe, não trazendo para a escola somente conhecimentos aleatórios que ele nunca vai utilizar. É isso que o Emerson Santos está dizendo. Todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual é o melhor caminho para o futuro. Uma coisa é certa, para chegar bem ao destino final, é preciso enxergar a educação como uma das principais ferramentas de transformação no mundo. Então, aqui, o que é que ele diz, qual é a opinião dele? É preciso enxergar a educação como a principal ferramenta. Na opinião dele, a educação é muito importante. A pergunta que eu faço a vocês é: qual é a pessoa do discurso que encontramos nesse trecho? Pessoa do discurso é quem é que está falando nesse trecho? Ele usa uma pessoa do discurso para falar nesse trecho? Eu vou deixar vocês refletirem um pouco e já retorno.
pessoa do discurso, nesse caso, é nós. Vamos observar o que ele disse ali, ó. Todos nós, ao lançar os olhos. Quando ele diz todos nós, por que será que ele utilizou essa estratégia? Por que ele colocou ali essa pessoa nós? Por que ele não disse eu, já que era ele que estava falando? Você pensou sobre isso? Então, observe que existe um propósito por trás da escolha dessa pessoa. Ou seja, o autor utilizou o pronome nós com a finalidade de engajar o maior número de leitores na ideia que ele apresenta. Ao falar nós, o autor demonstra uma aproximação com o leitor. Ok? Aqui nós vamos ter agora a leitura de um trecho que foi dito por uma pessoa bastante importante. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Olha que legal. Esse que está falando é o arcebispo Desmond Tutu, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, ele está dizendo ali que não adianta você falar alto, você precisa melhorar os seus argumentos se você quer convencer alguém de algo. Então, para dar a sua opinião, você não precisa gritar, você precisa sim utilizar bons argumentos. Lembrando que você já deve ter ouvido aí na sua casa ou de algum adulto que porque sim ou porque não, não é um argumento. Quando você quer alguma coisa, quer argumentar, você precisa, nesse caso, explicar o porquê, ok? Atividade número 3. Temos o uso das aspas nessa frase de Desmond Tutu. Por que elas foram usadas? Por que será que aqui foi usada nessa imagem, junto com esse texto, essas aspas? Reflita sobre isso e eu já retorno.
Você deve lembrar que as aspas são utilizadas por vários motivos. Elas podem ser utilizadas para destacar a fala de alguma pessoa, pode ser utilizada para uma palavra usada fora de contexto, uma palavra que tem um significado diferenciado. Também pode ser usada como uma citação. O que é uma citação? Quando você pega algo que alguém disse em outro local e transporta para um outro texto, é necessário que você utilize as aspas para demonstrar ao leitor, demonstrar que quem disse aquilo foi outra pessoa. Ok, pessoal? Vamos observar aqui. Então, as aspas são usadas sempre em pares, uma no início e outra no fim do termo destacado, para assinalar a palavra ou trecho citado ou transcrito. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa pessoa que disse essa frase? O Desmond Tutu é um líder religioso da África do Sul. Seus protestos ajudaram a dar fim às leis do apartheid nesse país. O apartheid foi um sistema que mantinha as pessoas negras separadas das brancas. Em 1984, Tutu recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho. Então, o que ele disse ali foi bastante inteligente, não foi? Que ao invés de você gritar ou falar alto, você precisa melhorar os seus argumentos. Explique qual a relação da frase do Desmond Tutu com o artigo de opinião. Lembrando o artigo de opinião, nós falávamos a respeito da educação, nós falávamos ali que a educação é importante, nós falávamos que os alunos precisam aprender na escola a se virar no mundo, precisam aprender a ter ali atitudes ou aprender conteúdos que tenham a ver com o seu contexto. Então, você vai fazer uma relação entre o artigo de opinião e aquilo que foi dito pelo Desmond. Vou deixar você analisando e escrevendo e nós já retornamos.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver aqui. Para ganhar uma argumentação, seja uma discussão, um debate ou um artigo de opinião, o que deve prevalecer é a qualidade dos argumentos. Então, eu gostaria de falar com vocês agora a respeito do artigo de opinião, que já vem sendo estudado em outras aulas, isso já foi estudado por vocês em outros momentos. Lembrando, para que é que serve um artigo de opinião? Ele serve para que seja circulado em um jornal, uma revista, um site da internet, circule ali a opinião de especialistas a respeito de um assunto. Qualquer um pode dar a sua opinião? Sim, mas geralmente num ambiente de circulação, por exemplo, um jornal, uma revista, quem é que vai ser procurado para dar a sua opinião? Geralmente um especialista, alguém que saiba do que ele está falando. E é por isso, por saber o que ele está falando, que ele é capaz de dar a sua opinião. Porque essa questão de dar a opinião, ela é bastante complicada. Pense o seguinte: é fácil dar opinião a respeito de um tema que você não conhece? Será que é possível dar opinião a respeito de algo que você não sabe? Como é que nós poderíamos desenvolver argumentos a respeito de um tema que eu não sei? Fica difícil, não é mesmo? Portanto, no momento em que você for produzir um artigo de opinião, o mais importante é você levantar argumentos. O que seria levantar argumentos? Você vai pesquisar a respeito disso. Quando você for falar a respeito de algo, saiba do que você está falando. Porque às vezes você dá a sua opinião a respeito de alguma coisa, só que você não sabia, você não conhecia, e aí você não entende daquele assunto e dá a sua opinião. E você pode vir a prejudicar alguém que estava ali perguntando aquilo para você. Então, o que é melhor fazer? Quando alguém te pergunta algo e você não sabe dar a sua opinião, o ideal é que você diga: eu ainda não sei opinar sobre isso, vou pesquisar. Pesquisando, você se inteirando do assunto, sabendo do que se trata, entendendo melhor aquilo que está acontecendo ali, aí então você será capaz de dar a sua opinião. Então, o artigo de opinião que é publicado em jornal, em revista, o mais importante é nós sabermos identificar onde está a opinião do autor a respeito daquilo. Qual é a opinião dele, o que ele pensa a respeito daquele assunto, o que foi levantado ali a respeito disso, para que assim você consiga entender, pessoal, para que você consiga mostrar para essa pessoa que você entendeu o que ela disse. Ok? Então, quando você lê um artigo de opinião, o que é mais importante? Identificar a opinião do autor. Quando você dá a sua opinião a respeito de algo, o que é o mais importante? Levantar argumentos. É importante que você consiga mostrar os argumentos sobre isso. O artigo de opinião, lembrando, ele é escrito em terceira pessoa, geralmente. Então, nós vamos falar: nós entendemos, nós sabemos. Também pode-se usar uma pessoa impessoal, dizendo: entende-se, sabe-se. Ou você pode até mesmo falar em primeira pessoa: eu sei, eu entendo. Quando você for produzir um texto na escola, é importante que o seu professor destaque em que pessoa ele gostaria que você produzisse esse texto. Se você não sabe, pergunte ao seu professor. Quando você for produzir um artigo de opinião, é importante que você nunca escreva eu acho. Eu acho é muito ruim. Não utilize isso em textos escritos na escola. Você deve sempre utilizar coisas como penso a respeito disso, é importante ressaltar, podemos analisar, mas nunca escreva eu acho. Eu acho não é legal, porque não fica aí uma opinião como se fosse de um especialista. Quem acha é uma pessoa que não entende sobre o assunto. Então, se você sabe sobre aquele assunto, dê a sua opinião. Pesquise, veja o que você está fazendo, revise esse material. Quando você for produzir esse texto, verifique se aquela opinião que você está dando também não está prejudicando alguém, se aquela opinião que você está dando não está fazendo com que você seja preconceituoso, com que você
machuque alguma pessoa, ok? Pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos o caráter opinativo de algumas imagens, ilustrações e a importância de identificarmos a argumentação do outro para sermos capazes de tecer nosso próprio ponto de vista. Eu agradeço vocês e até mais!